por si só, não caracteriza grupo econômico. E aqui me parece justo. Imagine que você é advogado, tem um escritório de advocacia, e você entra de sócio num restaurante. Aí um dia esse restaurante lá, que você é sócio minoritário, está com crédito trabalhista, começa a penhorar o teu crédito do escritório, dizendo, não, é grupo econômico, porque a doutora aqui, ela é sócia do escritório, ela é sócia do restaurante, ou seja, a mera identidade de sócio já era suficiente para dizer é grupo econômico. Agora eles afastaram isso. Ou seja, não é o simples fato de ser sócio aqui que já é grupo. Tem que provar 3 coisas: interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas. Então, havendo prova documental ou até testemunhal, aí caracteriza o grupo econômico. Modalidades de contrato. Trabalho a tempo parcial. Isso já existia no artigo 58A, só que eles mudaram. Antes, considerava trabalho a tempo parcial o empregado que trabalhasse até 25 horas semanais. E tinha umas férias proporcionais. A duração das férias era proporcional à carga horária. Agora, eles criaram 2 tipos de trabalho a tempo parcial. Um de 26 horas semanais, e nesse caso não pode pedir horas extras para o empregado. Desculpe, nesse caso você pode exigir até 6 horas extras. Imagina, um trabalho a tempo parcial podendo exigir horas extras, mas tudo bem. E um de 30 horas, e se você contratar alguém a tempo parcial com 30 horas, daí você não pode exigir horas extras. Criaram 2 modalidades. E a notícia boa para o empregado é que acabaram com aquela regra diferenciada do artigo 130A das férias. Porque o trabalhador a tempo parcial, além dele ganhar menos, porque ele ganha proporcional à jornada, a duração das férias não era de 30 dias. Conforme a carga horária era de 24 dias, de 18 dias, o que era uma injustiça. Porque o que tem que ser menor não é a duração, o valor. Agora eles corrigiram. O trabalho a tempo parcial tem direito a 30 dias, como todos os demais. Teletrabalhadores. O que é teletrabalhador? Teletrabalhador vem do grego, o prefixo tele é a distância, telefone, teletrabalhador. É o trabalho à distância. É o sujeito que trabalha em casa. Eles colocaram isso como uma propaganda. A reforma trabalhista é moderna, ela regulamentou o teletrabalhador. Tá, agora nós que somos juristas, somos estudiosos, vamos examinar. O que eles regularam do teletrabalhador? Primeiro, eles falaram que tem que ser um contrato escrito, que o comparecimento esporádico na empresa daquele trabalhador que trabalha em casa não descaracteriza o teletrabalhador, se ele for só de vez em quando lá na empresa. Previsão de rateio de despesas, ou seja, se o empregado usa um Wi-Fi, precisa de uma mesa especial ergonômica, quem que vai pagar essa conta extra? É a empresa ou o empregador? Pela lei, agora cabe a eles acertar um rateio. Espera aí, o artigo 2º da CLT diz que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Como assim o empregado vai pagar o Wi-Fi? Pela nova regulamentação, você pode pôr na conta do próprio trabalhador o Wi-Fi, a mesa especial que ele usa na casa dele. Quer dizer, prejuízo total. E ainda, excluíram horas extras para o teletrabalhador. Em qualquer situação. Porque uma coisa é dizer o seguinte, o teletrabalhador que não tenha condições de fiscalizar a sua jornada, não tem direito a horas extras. Mas se colocar como regra... Gente, nós podemos hoje monitorar até a vaca. Você põe um chip na vaca, você põe um chip num cavalo garanhão, você sabe onde é que ele está. Tem fazendeiro que põe chip nesses animais para controlar. Todo mundo é controlado. Teu marido sabe onde é que você está agora. Tua namorada sabe onde é que você está agora. Tem câmera, tem WhatsApp, tem dedo duro. Todo mundo sabe onde nós estamos. Agora, você dizer que o teletrabalhador não pode ser controlado, isso é moderno? Sabe, eu não posso chamar de moderno. E o que é pior, daqui pouco tempo, mais da metade da população mundial dos trabalhadores vão estar nesse regime do teletrabalho. Então, hoje, é o teletrabalhador.
mas daqui a pouco tempo, mais da metade de todos os trabalhadores vão estar nesse regime. E aí nós vamos dizer que mais da metade de todos os trabalhadores seletistas não vão ter direito às horas extras. Me parece que esse dispositivo é inconstitucional porque fere o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Vejam esse vídeo aqui, ó. Trabalhar em casa é complicado, tem algumas vantagens, você economiza tempo. Isso aqui é uma propaganda da Samsung, mas vale para o dia de hoje. Ó, censuraram aí. Tomem cuidado com o teletrabalho. Tomem cuidado. Porque, às vezes, a gente se empolga no teletrabalho, a empregada não aguenta mais, e você com aquele chinelinho, o cachorro já está de saco cheio, e você está lá. Então, o teletrabalho, ele tem um lado bom, mas você faz uma confusão entre o privado e o público, entre o íntimo e o profissional. Você perde um pouco a noção. Você já nem troca de roupa, já trabalha de pijama, cabelo oleoso. Até o casamento acaba um troço desse. Trabalhador autônomo, isso aqui eu vou deixar para o final. Hipersuficiente. Criaram uma categoria. Então tem o seletista normal, mas se o seletista ganhar mais do que 11.291, ou seja, mais do que a dobra do teto da Previdência, que hoje dá 11.291, ele é considerado hipersuficiente. E aí ele tem maior autonomia para negociar o conteúdo do contrato. Presume-se que ele é uma pessoa com maior autonomia. E aí ele pode negociar com o empregador até contra a lei. Até coisas que estão garantidas na lei. Se ele for um hipersuficiente, as partes poderão fazer impégios, em prejuízo à própria lei. Desde que ele ganhe aí 11.000 e tenha diploma superior. E ainda criaram a questão da arbitragem. Daí tiraram o diploma, mas mantiveram o mesmo valor. Quem ganha até 11.291 poderá ter uma cláusula compromissória de arbitragem. Daí eu perguntei para o Dr. Marlos Melec lá, mas por que para um hipersuficiente para conteúdo contratual precisa do diploma e outro hipersuficiente para cláusula de arbitragem não precisa do diploma, só precisa do mesmo valor? Não, porque nós queremos colocar o jogador de futebol ali também na arbitragem. E o jogador de futebol geralmente ganha mais de 11.000, mas não tem diploma. Então é uma forma de a gente pôr um jogador ali também. O que é essa arbitragem? Artigo 507-A da CLT. Nos contratos de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência, poderá ser pactuada uma cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou sua concordância. Vejam, a arbitragem, por incrível que pareça, ela não é tão ruim assim para o trabalhador. Por quê? Porque a gente geralmente tinha um preconceito, e alguns têm um preconceito com a arbitragem. Primeiro preconceito. Os árbitros são despreparados, enquanto os juízes são super preparados. Aí eu pergunto, será que os juízes estão tão bem preparados assim? Eu não falei isso para eles lá na palestra, né? Mas para vocês eu falo aqui. Será que os juízes estão tão bem preparados assim? E os árbitros é um bando de gente ignorante? Árbitro pode ser vocês, pode ser escolhido para árbitro. Pessoas estudiosas, pessoas que estão... Segundo, porque a arbitragem ela tem um viés mais patronal. Eu não sei se vocês sabem, mas na arbitragem o trabalhador escolhe um árbitro, a empresa escolhe outro árbitro, e esses 2 árbitros escolhidos escolhem um terceiro e formam um tribunal arbitral que vai julgar o caso daquele trabalhador. Vocês imaginem que delícia se nós pudéssemos escolher o juiz que nós queremos. Eu quero esse juiz. E a empresa vem dizer, eu quero esse. Então, veja, até a surpresa, o imprevisto, se reduz aqui na arbitragem. Outra vantagem é mais célere, porque a decisão arbitral ela é irrecorrível. Você autoriza que um tribunal de 3 árbitros julgue, e uma vez julgado, ele vai ouvir as partes, vai ouvir testemunha, tudo como
uma sala de audiência, um atendimento mais VIP, e no máximo vai durar 8 meses, 1 ano. E a sentença é irrecorrível. Então, me parece, a outra vantagem da arbitragem é confidencialidade. E esses grandes empregados que ganham mais de 11 mil, eu não sei se vocês sabem qual que é a média salarial de trabalhador no Brasil. Alguém pode chutar? Quanto que vocês acham que ganha, em média, um empregado seletista no Brasil? R$ 2.400. Logo, 11 mil equivale a 5 vezes mais a média. Então, é para um grupo pequeno de trabalhadores. O empregado seletista que ganha 11 mil é uma minoria. E é só para esses que veio a arbitragem. E muitas vezes esses empregados, eles querem confidencialidade, porque eles não querem se queimar no mercado de trabalho. A empresa também quer confidencialidade porque não quer estar no rol dos devedores. Então, me parece que não é de todo ruim. Lá em Curitiba, nós montamos a primeira Câmara de Arbitragem Nacional Trabalhista. O dia que vocês tiverem um problema de arbitragem nessas situações, vocês podem levar para lá. Agora, vejam, a modalidade que a CLT traz é cláusula compromissória. É diferente de compromisso arbitral. Compromisso arbitral é a qualquer momento, mesmo após a rescisão, eu faço um compromisso arbitral e vamos levar para a arbitragem. Cláusula compromissória, que é o que a CLT prevê, essa cláusula já tem que estar desde o início no contrato. Eu não posso, depois da rescisão, mudar as regras do jogo. E o que me parece importante, essa Câmara de Arbitragem ela não pode ser vinculada à entidade de classe. Eu sou refratário, eu sou contra uma Câmara de Arbitragem, vamos dizer, vinculada à Associação Comercial de Vitória do Espírito Santo, ou uma Câmara de Arbitragem da CUT, ou do sindicato. Eu acho que a Câmara de Arbitragem não pode ser ligada à entidade de classe. Tem que ter uma relação de árbitros preparados. Qualquer pessoa pode ser árbitro. E ainda, o custo é menor. A Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo que uma Câmara de Arbitragem de uma ação de R$1 milhão, o custo, porque hoje existe Câmara de Arbitragem para questões societárias, questões de consumidor, o que é novidade é trazer isso para o direito do trabalho, mas já existem câmaras de arbitragem para outras matérias. Uma Câmara de Arbitragem no valor de R$1 milhão, ela tem um custo aproximado de R$50 mil. Eu pergunto para vocês o seguinte, uma ação trabalhista hoje de R$1 milhão, ela vai ter um custo de, no mínimo, R$170 mil. Por quê? Porque alguém vai pagar 15% no horário de sucumbência. Ou o reclamante, ou o reclamado. Alguém vai pagar 15%. 15% de R$1 milhão é 150 mil. E alguém vai pagar 2% de custas, que dá 20 mil. Então, o custo de uma ação de arbitragem de R$1 milhão, que é 50 mil, na Justiça do Trabalho é 170 mil. Então, você tem mais celeridade, você tem confidencialidade, você paga menos e é mais rápido. E você pode escolher o árbitro. Então, está na hora de a gente perder o preconceito com Câmara de Arbitragem. E digo mais, é um novo nicho de mercado para nós, advogados trabalhistas. Porque a Justiça do Trabalho ela encolheu de tal maneira que nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que fazer consultoria, nós vamos ter que fazer assessoria, nós vamos ter que fazer mediação, nós vamos ter que fazer arbitragem, porque aquela ação clássica, elas vão reduzir. Elas vão reduzir. Muito bem, eu quero terminar com dano moral. O dano moral, aqui o legislador diz que aplica-se apenas os dispositivos deste título, é inconstitucional, não tem como dizer só esses dispositivos. Naquilo que ela for omissa, tem a Constituição, tem o Código Civil, e ainda ela diz no artigo 223b que é só para os titulares exclusivos do direito. Eles querem acabar com o dano em ricochete, o dano do familiar do acidentado. Não pode você admitir o dano em ricochete em todos os ramos do direito, exceto para o direito do trabalho. Isso é flagrantemente inconstitucional. E quando eu falo em inconstitucionalidade, nós temos o controle difuso e o controle concentrado. O controle concentrado é quando o Ministério Público do Trabalho entra com uma ADIM.
Mas qualquer um de nós pode arguir inconstitucionalidade no controle difuso. Você, quando está fazendo uma petição inicial, e quando vem a questão do tabelamento, será que tabelar dano moral é constitucional ou inconstitucional? O STF já disse que é inconstitucional. Você na tua petição do reclamante ou do reclamado, você pode arguir a inconstitucionalidade de qualquer lei. E o juiz, uma vez acolhido isso, os efeitos são inter partes. Ao contrário do controle concentrado, que os efeitos são erga omnes. Artigo 223e, são responsáveis pelo dano moral, que ele chama aqui de dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial e moral é a mesma coisa. Todos os que tenham colaborado para a ofensa na proporção da ação ou da omissão. Agora, tem amparo legal para o juiz reduzir o valor da indenização nos casos de concausa. Porque antes, quando o perito dava não causalidade exclusiva, mas dava concausa, muitos advogados de empresa diziam o seguinte: bom, já que foi concausa, o laudo apontou concausa, eu peço que seja reduzido o valor da indenização, porque a empresa apenas foi uma das causadoras. E não tinha amparo legal para isso. Agora tem. Você que advoga para a empresa, quando der concausalidade, você pode arguir o artigo 223e e dizer: eu quero que reduza o valor da indenização, porque o perito deu concausa, causalidade concorrente. No caso de múltiplas lesões, eu posso acumular. O legislador diz que você não pode acumular o dano moral, mas você não pode acumular desde que seja o mesmo sinistro, o mesmo episódio. Agora imagine que o teu cliente chega no escritório e diz: doutor, eu sofri uma queimadura, tem um dano moral lá pelo dano estético, queimadura, e eu também sofri bullying, assédio moral. Aí vem o juiz e diz: eu não posso acumular dano moral. E daí dá um dano moral para 2 episódios. Não é esse o espírito da lei. Senão você vai fatiar, você vai fazer 2 ações, 3 ações. Então, quando o legislador falou aqui que é vedado acumular dano moral, desde que dentro do mesmo sinistro. Porque se a causa de pedir for independente, é óbvio que você pode acumular dano moral. Tabelamento. Dano de natureza leve até 3 vezes, média até 5 vezes, ofensa de natureza grave até 20 vezes e de natureza gravíssima até 50 vezes. 50 vezes o quê? Pela reforma, era 50 vezes o salário da vítima. A medida provisória alterou para dizer que esses 50 vezes, 30 vezes, 20 vezes, é o teto da Previdência Social. 5.645, que é o valor hoje, todo ano muda, é o valor hoje do teto previdenciário. Então, não é mais o salário do empregado, a medida provisória alterou isso. Tabelamento é constitucional ou inconstitucional? Tem súmula do STJ dizendo que é constitucional, tem precedente do STF, então você pode arguir a inconstitucionalidade. Outra coisa que a medida provisória fez, que é interessante, ela colocou: não se aplica a tabela aos danos-morte. Porque vinha muita crítica, dizendo: se o trabalhador ganha R$1.000 e morreu, ele vai ganhar no máximo 50 mil, que é gravíssimo, no máximo o teto é 50 vezes. Então, agora, a medida provisória diz que, se tratando de morte, o juiz tem liberdade para passar da tabela. Dobra. Na reforma, dizia que só cabia uma dobra desses valores se ofensa idêntica. Eu fiquei imaginando, o que é ofensa idêntica? Mesmas partes e o mesmo caso. Então, imagina, o empregado foi vítima de assédio moral, assédio sexual, ele continua na empresa e 2 anos depois ele vem dizer: fui de novo vítima. Quer dizer, é um caso muito raro. Aí a medida provisória corrigiu para dizer que a dobra é no caso de partes idênticas. Ou seja, não precisa ser a mesma ofensa, mas partes idênticas. Esses valores são, no meu modo de ver, valores pífios, pequenos, porque se você comparar com o STJ, eu trago até uma ementa ali na tela, em caso de morte, acidente de trânsito, acidente de trabalho,
Só o dano moral no STJ é 500 salários mínimos, fora o pensionamento. Eles têm quase que uma súmula dizendo isso. Teve morte, é 500 salários mínimos de dano moral. Quanto que é 500 salários mínimos? 477 mil. Eu pergunto para vocês, tem algum juiz que dá dano moral de 477 mil na Justiça do Trabalho? Não dá. Por que no cível dão e aqui não? Então, eu trago aqui para mostrar para vocês que na Justiça do Trabalho os valores são mais baixos comparados com o cível. Para finalizar, acabaram com a contribuição sindical, agora só pode ser descontado do salário se ele pedir. Aí eu fico imaginando a cena. Empregado, primeiro dia de trabalho dele, cabelinho lavadinho, barbinha feita, ele entra lá, assina tudo, né? Só uma coisa, eu só vou entrar na empresa se vocês descontarem minha contribuição sindical, porque eu faço questão. Você imagine, já chega queimando o filme. Que eu sou sindicalista e adoro sindicato e eu quero que vocês descontem. É mais ou menos esse o espírito da lei. Só se o empregado pedir e autorizar e assinar, que daí vai. Ou seja, com outras palavras, acabaram com a contribuição sindical. E aqui é uma incoerência, porque quando convém, eles querem um sindicato fraco, sem verba, sem dinheiro. Quando convém, eles falam do negociado prevalecendo sobre o legislado. A norma coletiva pode passar até por cima da lei. Então, Freud explica, eles tinham que, os legisladores tinham que fazer terapia aqui, análise, porque eles entram em crise. A vontade era tamanha que daí, quando convém, eles tiram a contribuição sindical, quando convém, eles dão força para a norma coletiva. Quero terminar aqui a aplicação da lei nova no tempo. A medida provisória, ela diz no artigo 2º, o disposto nesta lei se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. Só que existe uma coisa que se chama Constituição Federal, né, gente? Esta lei é tão petulante que ela passa por cima da Constituição Federal. Ela não quer saber. A Constituição Federal, ela diz lá no artigo 5º, inciso 36, a lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esta lei da reforma é uma lei infraconstitucional. Ela tem que se adequar à Constituição. Então, me parece que esse artigo 2º é inconstitucional, porque não pode aplicar tudo integral de qualquer maneira, vai ter que observar o direito adquirido. Vejam, por exemplo, essa súmula 90, inciso 6 do TST. O TST ameaçou agora fazer uma revisão das súmulas, e marcou uma audiência pública. A doutora Madalena estava lá, né, doutora Madalena? Eu quase que fui. E para os advogados poderem sustentar. E daí, na última hora, o TST falou, não é ainda a hora de a gente fazer revisão de súmula, porque súmula é uma coisa com base em decisões repetitivas. A reforma começou agora. Daí resolveram cancelar. Mas uma das propostas de súmula nova é essa 90, inciso 6º. Não tem direito às horas inetíneas o empregado cujo contrato de trabalho haja sido celebrado a partir de 11 de novembro de 2017, data da vigência da reforma trabalhista. Ou seja, há uma tendência do TST de aplicar a lei nova apenas para aqueles empregados que forem contratados após 11 de novembro de 2017. Ou seja, aqueles que já vinham com as regras velhas e mais benéficas passam a ter direito adquirido. Daí vocês vão me perguntar, mas isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Depende. Depende. É bom porque ele tem direito adquirido a ficar com um conjunto de normas mais benéficas. Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que os empresários vão fazer? É mandar embora toda a galera do direito adquirido e troca toda essa galera aí do direito e põe todo mundo novo, porque daí ninguém vai mais arguir direito adquirido. Então, infelizmente, né? E o último item aqui é a questão da lei nova processual. Honorários advocatícios de sucumbência. Pode aplicar para as ações ajuizadas antes da reforma? É óbvio que não.
É só um juiz que tem sangue nos olhos e que quer ferrar todos os advogados e está com um ódio contido e fala, agora vou pegar essa galera. Porque não tem o menor cabimento isso, gente. Isso eu falei para eles, viu? Isso eu falei para eles. Eu falei, gente, vocês estão ferindo a Constituição Federal. Vocês rasgam a Constituição Federal. Meu Deus! Os honorários advocatícios, eles estão articulados com uma nova regra da petição inicial, que agora tem que ser quantificada. Você não pode mais pôr um valor à causa qualquer, você tem que quantificar. Se eu já interpus a petição inicial sob a égide de uma regra velha, eu falei, é a mesma coisa que vocês estarem aqui jogando Flamengo e Fluminense, o Flamengo joga pelo empate, está segurando o empate aos 42 minutos do segundo tempo, puxa, estamos segurando 1-1. Aí vem o juiz, que é Fluminense, e diz, negócio seguinte, eu vou dar mais 30 minutos de acréscimo. Por quê? Não, porque a regra nova, eu entendo que não tem mais dois. Não existe isso, você não pode pegar de surpresa as partes. Um dos fundamentos que existe no mundo inteiro é segurança jurídica. O direito só existe para trazer segurança jurídica. Então, como os honorários estão articulados com a petição inicial e como a regra da petição inicial já incidiu no momento da lei velha, eu não posso, por mais que eu queira ferrar todo mundo e tenha ódio de todo mundo, eu não posso. E os tribunais regionais e o TST sabem disso. Então, se você já levou uma invertida aí, recorra, argua o artigo 5º, inciso 35, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, dizendo que a lei nova não pode ferir direito adquirido, e eles se apegam, sabem qual artigo? Eles se apegam no artigo 1046 do CPC. Eu vou dar uma dica para você pegar eles de jeito. O que diz o artigo 1046 do CPC? A lei nova atinge de imediato os atos pendentes, abre aspas, respeitando os atos praticados e seus efeitos. A petição inicial já foi um ato praticado sob a égide da lei velha e ela tem um efeito. Os honorários de mês são efeitos de uma petição inicial que já foi ajuizada sob a égide da lei velha. Então, até mesmo com base no artigo 1046, que eles gostam, não tem amparo. Eles só podem aplicar honorários de sucumbência para as ações ajuizadas após a reforma. Essas lâminas estão no www.dalegrave.com, que é meu sobrenome. Então, está lá, vocês podem baixar, tem vários slides. Agradeço a atenção dos senhores e tenho aí mais 10 minutos, 15 minutos para responder a pergunta. Muito obrigado. Convidar a doutora Madalena para compor a mesa aqui. Para eu não ficar sozinho aqui na mesa, doutora Madalena. Mas quem quiser fazer pergunta... Mas eu posso falar? Tem um monte de coisa para falar ainda que eu não falei. Não, é impossível se falar tudo aqui, né? Mas vamos falar do autônomo. Oi. Do quê? Tá. O autônomo foi corrigido com a medida provisória, porque ele tinha uma regra muito maluca. Ele dizia que se você foi formalizado como autônomo, é o que basta. Agora, na medida provisória, eles colocaram o parágrafo 6º. Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo de emprego. Mas isso só veio com a medida provisória. E também colocaram ali, está na tela, parágrafo 3º, 1º e 4º e 5º. O autônomo é livre para trabalhar para outros concorrentes. Que pela reforma ele era um autônomo que tinha que ter cláusula de exclusividade, não tinha liberdade nenhuma. Então, agora, com a medida provisória, eles deixaram mais ou menos como estava antes. Por mais que você formalize um contrato de autônomo, mas ele tem que ter liberdade para trabalhar outras pessoas, é vedada a cláusula de exclusividade, ele pode recusar demandas da contratante e ainda, se persistir a subordinação jurídica, mantém-se o vínculo de emprego.
Veja, quando a gente fala em conflito de norma, nós temos 3 critérios. Nós temos o critério cronológico, nós temos o critério da especialidade e nós temos o critério do juízo de ponderação. Então, veja, nesse caso, me parece que é o critério da especialidade. Se você tem uma lei de representação comercial própria, me parece que ela tem que prevalecer. Mas se você for pelo critério cronológico, você vai dizer que a lei nova, de mesma hierarquia, porque a lei da reforma é uma lei ordinária federal, assim como a lei do representante, 4.000 não sei o quê, de 65, também é uma lei ordinária. Então, a lei nova, que regulamenta a mesma matéria, de mesma hierarquia, então vai depender do critério que o juiz vai adotar, se é o cronológico ou da especialidade, né? Como que fica a questão relacionada à postura de alguns magistrados hoje, que a inicial foi proposta antes da vigência da lei, e quando sentamos em mesa de audiência, na audiência inaugural, ele exige a emenda para que seja liquidado o pedido. E, se não obedecermos, eles extinguem a ação, bom, com as consequências que todo mundo sabe. Condenação em custas, honorários, sucumbenciais e tudo. Então, eu, honestamente, não estou sabendo como enfrentar essa situação. Porque hoje eu ouvi de uma juíza o seguinte: doutora Madalena, a defesa vai ser apresentada no momento processual atual da vigência da lei. Então, se a defesa é neste momento da vigência da lei, então a inicial tem que ser liquidada, tem que ser adequada. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma súmula, acho que é 263 do TST, dizendo que o juiz, antes de indeferir a petição inicial, ele tem que dar um prazo de 15 dias, antes era 10, agora é 15, porque se adequa ao CPC, 15 dias para emendar a inicial. Porque tem uma maluca de uma juíza lá em Curitiba, eu não sei se aqui tem uns malucos, mas lá tem. Bastante. Né? Que ela indeferia de ofício, ela nem dava o prazo de 15 dias para emendar. Ela já dizia, tendo em vista, imagine, anterior à reforma, dizia, tendo em vista que não foi quantificada, quer dizer, estatística. Eu falei, estatística, né? Quer encher de estatística dizendo que a senhora deu um monte de sentença. Fui meio irônico lá no embargo de declaração. Falei, mas não é assim, não dá para fazer gol com a mão, né? Gol com a mão não pode, né? Então, veja, nesse caso, em primeiro lugar, súmula 263, tem que dar o prazo. Segundo, cabe, no meu modo de ver, 2 remédios. Mandado de segurança ou correição parcial. Se você for corajoso, você vai entrar com correição parcial. Porque é um erro improcedendo. Qual que é a diferença entre o mandado de segurança e a correição parcial? Primeiro que o juiz não suporta a correição parcial, porque vai para a corregedoria, é um troço horrível. Mas a correição parcial é o seguinte: quando o erro do juiz é um erro injudicando e for um direito líquido e certo, mandado de segurança, e não caiba recurso, mandado de segurança. Quando o erro do juiz, no latim error in procedendo, ou seja, é um erro no procedimento, é um erro que causa tumulto processual, é a reclamação correicional, que alguns chamam de correição parcial, a mesma coisa, correição parcial e reclamação correicional. Aí você, no termos do regimento, você pede para que ele em 10 dias reconsidere, e se assim não reconsiderar, que receba como reclamação correicional e encaminhe os autos para a corregedoria, porque ele trouxe um tumulto processual. Só que, geralmente, nós, advogados, a gente não gosta de entrar com reclamação correicional. Porque, veja, você briga com o juiz, tudo bem, mas depois vai sobrar para você, né? Porque eles têm a caneta, nós não temos. Então, por que nós somos tão simpáticos? Eles não são simpáticos com a gente. Porque eles têm a caneta, nós não temos a caneta, né? Então, não é, talvez, o caminho ficar, eu entrei, tudo bem, a não ser que você esteja se aposentando, seja o último processo da tua vida, tá calipar o Marco, velho. Agora, se não for o caso, vai no mandado de segurança, porque aí vai para o tribunal e possivelmente ele vai acolher. Né? Já tem, né? Tem. Lá no Paraná também já tem. Eu conheço até a decisão, mas eu achei pertinente fazer a pergunta. Sim, até vários colegas pontuam, né? O colega falou da justiça gratuita.
esse foi mais um retrocesso. Veja, só deixa eu fazer uma contextualização aqui. O que existe mais caro numa Constituição Federal se chama dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Existe um núcleo duro da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Existe uma teoria que os constitucionalistas chamam de teoria do mínimo existencial. Não sei se já ouviram falar disso. O mínimo existencial é aquele mínimo que assegura a dignidade da pessoa humana. O que é o mínimo existencial, segundo a doutrina e a jurisprudência do STF? Remédio, saúde pública, segurança, educação e acesso à jurisdição. O acesso à jurisdição, ele é um núcleo duro, ele está dentro do mínimo existencial. Nem mediante reserva orçamentária você pode se eximir. O Estado não pode se eximir nem alegando falta de reserva orçamentária nesses itens de mínimo existencial. Tudo isso para dizer que acesso à jurisdição é uma cláusula pétrea. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Todos têm direito ao acesso à jurisdição quando tem um direito lesado ou ameaçado. Ok? Quando vem esse legisladorzinho infraconstitucional e reduz esse princípio constitucional ao dizer que mesmo na justiça gratuita ele tem que pagar a perícia, mesmo na justiça gratuita ele tem que pagar honorário de sucumbência, e se ele não tiver dinheiro ele fica num banco de devedor por 2 anos e quando acharem algum crédito pode penhorar. E ainda, a lei diz que não basta ele declarar que é pobre na acepção do termo, como sempre foi. Você declara que é pobre, gera presunção não absoluta, iuris tanto. A empresa pode contestar, dizer, mentiu que é pobre, vou mostrar para você que não é. Mas pelo menos já gera uma presunção de boa-fé de iuris tanto. Agora nós somos o único ramo do direito, que o CPC continua com essa regra. Né? O CPC, se você declara que é pobre, gera presunção de iuris tanto. A trabalhista, o trabalhador, não, você tem que provar que você é pobre. Que é uma prova horrível, né? Vou provar que eu sou pobre. O que é ser pobre? Né? É muito relativo o que é ser pobre. O que é pobre no sentido de que demandar em juízo prejudica o sustento da minha família? Então, eles complicaram. Tanto que o Janot, nos últimos dias dele, ele entrou com 4 ADINs no Supremo Tribunal Federal, e uma delas é para atacar isso. Até me chamaram a semana passada para fazer a sustentação oral lá nesse processo no STF, né? E possivelmente eu vou aceitar, nem vou cobrar nada para fazer isso, mas eu quero falar para os ministros lá que existe uma coisa que se chama hermenêutica constitucional. Tem uma coisa que é mínimo existencial, que o próprio Luiz Roberto Barroso escreveu no livro dele, Luiz Edson Fachin, que foi meu professor no doutorado, escreveu isso. Então, não pode uma lei infraconstitucional reduzir dessa maneira um princípio de assistência gratuita. Está na Constituição, assistência gratuita aos pobres, aos incapazes. Tá? Então, agora ficou muito flexível essa regra. Sim, exatamente. Na petição inicial, você vai arguir, dizendo assim, o meu cliente é pobre na acepção do termo e tem prejuízo de demandar, babá, e desde logo argue-se a inconstitucionalidade do artigo tal da CLT, acho que é 791, sei lá que artigo é, porque fere o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o acesso à jurisdição, e fere o princípio da assistência judiciária gratuita. Né? Tem que arguir isso. E agora é o momento de a gente arguir, independente do lado que se esteja, empregado ou empregador. Porque foi tão abusivo, se a gente ficar quieto agora, vai ficar perigoso. Agora é um momento difícil para nós, porque nós vamos ter que construir uma nova jurisprudência para, pelo menos, pôr um pouco de ordem nessa reforma. Por isso que eu quero até parabenizar a tua iniciativa de fazer um evento aqui, porque é um momento que a poeira está levantada e a gente tem que começar, nós como advogados, sim, nós temos que começar a uniformizar procedimentos. E só mais uma coisa, e tem muito advogado de empresa que diz assim, mas foi ruim para vocês, advogado de trabalhador. Para nós não foi. Gente, a partir do momento que reduz o número de reclamatórias, é óbvio que vão reduzir o número de defesas.
E logo vão reduzir a contratação dos advogados de empresa. É uma coisa muito óbvia. E outra coisa também, mas para nós é bom porque agora nós podemos ganhar honorários. Sabe o que está acontecendo em Curitiba? As empresas estão falando o seguinte, não pago mais honorários para a empresa, nada, o que você ganhar é teu. Já que agora a lei mudou, então o que você ganhar, se você não ganhar nada, vai fazer que nem o reclamante. Porque você tem lá na lei. Então, se você ganhar, diminui o proveito. Então, ficou ruim também para os advogados de empresa. Mas, hoje, quando eu estive lá no hotel, o Luiz Barroso está lá, né? Hospedado também. Eu gosto dele. Eu falei, ele é o relator da ADINE. Eu falei, seria uma ótima oportunidade para... Eu tenho que descobrir o quarto que ele está, de ministro. Eu quase que perguntei. Bater um papo aí. Quem sabe no café da manhã? Né? Não, ele é muito bom, mas é... Que o Barroso está hospedado no mesmo hotel que o Dalegrave. E hoje, quando eu fui buscá-lo, eu encontrei com ele lá. Quase que eu peguei na mão. Vamos também. Brincadeira. Colega ali tem... Depois... Mas isso não mudou nada. Não. E aí, como liquidar um inicial quando você depende que o juiz declare a rescisão e fixe o dia que o contrato teve tempo? Entendi. Porque aí o saldo de salário, o aviso prévio, as férias proporcionais, o 13º, tudo isso vai depender da data que o juiz vai fixar. O CPC tem uma regra dizendo o seguinte, não estão sujeitos à quantificação do pedido nos casos em que o teu pedido dependa de prova ser produzida pela parte contrária, de fatos que dependam de provas que você não está ainda disponíveis a você. Então, tem um artigo específico no CPC para estas situações. Sim, porque às vezes o PJE pode glosar ali, não está codificado. Porque... O colega lá. Baseando, como entrou em vigência a nova lei, então não há necessidade mais de homologação em contratos perfeitos. Em contratos o quê? Tá. A sucumbência parcial, eu também penso que nem você. Vamos imaginar que você pediu lá 50 mil de horas extras e ganhou 10 mil. O teu pedido foi acolhido. O que seria a sucumbência parcial? Não, você ganhou 10 mil, mas você também perdeu 40. Imagine o juiz assim com sangue nos olhos. Você perdeu 40 e você vai ganhar aqui sobre 10, mas vai pagar no horário escolhido para a empresa sobre 40. Só que veja, até nesse livro aí, nesse livro, vamos fazer propaganda disso aí. O Marcos, tem um artigo do Marcos Rampazzo, que é um advogado que trabalha comigo, coincidentemente, e ele escreve sobre este tema. E ele diz o seguinte, que os honorários de sucumbência, na verdade, é o princípio da instrumentalidade da ação. Ou seja, não é pela quantificação, é se o pedido, como você bem disse, se o pedido foi acolhido, não é quanto foi acolhido. Então, tem todo um fundamento dele aqui para ir por essa questão. Mas eu concordo, hoje é uma questão perigosa essa também. E tem uma súmula do STJ que fala do dano moral. Que se você pede 200 mil de dano moral e o juiz acolhe 50, não cabe pagar honorário sobre o que você deixou de receber. Então, você também pode pedir com base nessa súmula do STJ. Qual que era a outra pergunta? Veja, aí são dois modos de pensar. Se você entender que o ato da rescisão ele nasceu hoje, vamos dizer, foi mandado embora hoje, ainda que seja um contrato antigo,
Mas esse direito a ir no sindicato ele passou a vigorar hoje, porque hoje ele foi mandado embora. E hoje já está sob a égide da lei nova. Então não me parece tão absurdo isso. O que me parece absurdo é você ter direito adquirido, vamos dizer, as horas inetinde que você já ganhava, a equiparação de um jeito, e, de repente, no meio do caminho. O que você pode, quando muito, então, é limitar. Por exemplo, uma equiparação salarial que, pelas regras velhas, você tinha aquele direito e, pelas leis novas, não. Então, que o juiz limite até aquela data. Mas essa é uma questão que vai dar pano para manga. E eu acho que não, essa não, porque o direito à rescisão nasceu agora, e agora já é a lei nova. Mais alguém? Só uma última coisa, queridos. Vocês sabem quantas faculdades de direito existem no mundo inteiro? Não. No mundo inteiro existem 1.100 faculdades de direito. Só no Brasil existem 1.200 faculdades de direito. Ou seja, o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as faculdades de direito do mundo inteiro. Isso está no site do Conselho Federal da Ordem. Então, para ver como está feia a nossa situação, a concorrência. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso amigo Michel Temer, não é Michel Teló, Michel Teló é meu primo, é mesmo sobrenome, é Michel da Alegrave Teló, o nome dele, é meu primo de segundo grau. Não é o Michel Teló, mas o Michel Temer, ele sancionou uma nova lei do tecnólogo jurídico. Agora, além de nós concorrermos entre nós, existe uma figura do tecnólogo jurídico, que é aquele sujeito que vai fazer um curso técnico de 2 anos e vai poder exercer alguns atos do advogado júnior, por exemplo, né? Então, e ainda nós temos o IBM Watson, que é aquele robô que também... Então, o negócio talvez seja montar uma pastelaria, uma coisa, Madalena. Vamos montar um restaurante, vamos... O negócio está meio feio para o nosso lado. Mas nós não podemos desanimar. Temos que desanimar. Nós vamos conseguir. A turma se animou um pouco com a Câmara, né? Arbitral. Se precisarem... Então, eu estou de presidente na Câmara Arbitral lá do Paraná. Se vocês precisarem de uma consultoria, não sei o quê, a gente pode passar o nosso know-how para vocês montarem uma câmara de arbitragem aqui em Vitória, né? Estou à disposição de vocês. Pagando bem agora, que estamos todos sem dinheiro, né? Nós vamos ter que ter dinheiro, ter que cobrar agora, Madalena. Eu estou cobrando agora até a água que eu tomo. Nossa, então. Meus queridos, acho que ninguém mais tem pergunta, né? Não vamos desanimar. Eu vou poder autografar os livros, aí algumas pessoas me pediram. Eu quero agradecer de coração vocês. Espero vocês no Instagram, no Facebook e em qualquer outro lugar aí, tá? Que Deus os abençoe.